Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda Pedro, capítulo 1, no verso 19 em diante, diz assim: prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados, e por elas são dominados. Estão pior o estado do que o princípio. 21. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. 22. Confirma-se neles que é o verdadeiro provérbio: o cão voltou para o seu vomito, e ainda a porca lavada voltou-se a revolver-se na sua lama. Amém? Não existe uma coisa mais triste na fé cristã de você ver homens e mulheres que passaram, conheceram a palavra de Deus, tiveram participação do Espírito Santo, de alguma forma, alguma intervenção divina em sua vida, e ver hoje esses irmãos se afastarem da fé, se desviarem do caminho. A coisa mais terrível que é você ver uma pessoa que depois de um tempo você encontra ela, o estado dela está pior do que o princípio, quando você não a conhecia e passou a conhecê-la na igreja ou em algum lugar. Quando você vê o histórico hoje da igreja brasileira, aonde a cada um cristão tem um desviado. Pessoas que um dia professaram, experimentaram, beberam do Senhor, mas hoje se encontram caídos, enredados em seu pecado, distante da igreja, distante da palavra de Deus. Você imagina o que o escritor de Hebreus no capítulo 6 diz? Presta atenção, gente, aqui em mim. No capítulo 6 ele vai dizer que essas pessoas estão novamente crucificando Jesus. Por isso que o que eu quero falar com os irmãos é totalmente pastoral, essa palavra. Totalmente, desde a segunda-feira na célula, vem colocando, queimando meu coração para compartilhar algumas coisas com vocês. E o apóstolo Pedro já nos dias dele nos alertava, dentro dessa realidade que a gente está introduzindo aqui, pessoas que a estatística diz que nós somos quase 50 milhões, melhor dizendo, aqui no país já, pessoas que professam o nome de Jesus. Mas se para cada um cristão existe um desviado, existe mais pessoas no mundo do que dentro da igreja também. Se a realidade nós, como igreja, trabalhamos em prol de ganhar pessoas para Jesus, nós sempre temos a evidência de quem se desviou, está com um copo de cerveja, está com a maconha na mão, está roubando ou fazendo os seus antigos pecados. Mas existe uma série de desvios maiores e pequenos. Quem nunca se desviou está mentindo aqui. Aliás, se nós não prestarmos atenção no caminho, na verdade e a vida que é Jesus, e por uma distração a gente perde essa evidência. Existem esses desvios de pessoas que estão dentro da igreja hoje, e que elas se aceitam a viver uma vida fria com Deus, uma vida sem oração, uma vida sem a prática da leitura da palavra, uma vida simplesmente de vir a culto, fazer suas obrigações. E simplesmente a Bíblia fala que eu e você não podemos ser infrutíferos. A palavra ainda diz que eu e você temos que caminhar na obra de Deus, ou seja, se importar com aqueles que estão fracos na fé, se importar com uma pessoa que chegou hoje na igreja, que simplesmente ainda o mundo fala mais alto ao coração dela, e ela não conseguiu ainda entender a fé, e é necessário que eu e você entendamos isso. E simplesmente elas estão dentro dos nossos cultos, não querem fazer nada. Deus me livre de ser líder de célula, Deus me livre de ser um líder de casa de paz.
E falando de vivendo em amor, a visão que o Senhor nos deu foi de cuidar das pessoas. E não só isso, de ir atrás do pecador. Se você não entender isso, eu não entendo por que você está conosco. Porque o nosso motivo aqui é lutar para cuidar bem das pessoas, discipular elas, até que elas cumpram o propósito da vida delas na terra. Nosso propósito é resgatar os pecadores. E eu já quero aqui parabenizar o Maná, todos os envolvidos no trabalho de ontem, e os que não vieram. Sempre tem aquela desculpa: eu já tinha um compromisso marcado. Sempre tem a desculpa de: poxa, a comunhão da igreja deixa para segundo plano. E essas coisas, irmão, olha para mim, é degradante para um pastor olhar que pessoas lutam em prol de cuidar de outros, e outros estão sentados sem fazer nada, simplesmente dando glória a Deus e aleluia. Eles não se importam, eles sentam nos nossos cultos, eles não se importam com os que estão chegando, eles não cumprimentam as pessoas, eles entram simplesmente como religiosos de igreja. Querido, se você não faz a obra de Deus, você é infrutífero, você está desviando do propósito para que você veio para a terra. Olha, aliás, para o que Deus te salvou. E se isso está acontecendo com você, você tem tempo para despertar ainda. Contrapartida, existe aqueles que eu estava dizendo no início, que simplesmente saem da igreja, simplesmente fogem, em vez de enfrentar os problemas, eles não conseguem, eles mudam de ministério, e vendo que o problema não está na igreja, está nele, ele vai lutando para tentar, se há algum fôlego espiritual para ele, não consegue encontrar. E sabe qual é o pior disso? É que a gente chama eles desviados ou filho pródigo que precisa voltar. Mas a gente não tem aqueles que se importam com eles também dentro da igreja. O problema é que a função sempre fica para os líderes ou para o pastor largar as 99 para buscar a que se extraviou. Na grande verdade, numa grande família, o irmão mais velho cuida dos mais novos. Sabe o que eu estou dizendo? Se você já tem uma caminhada cristã e é convertido de verdade, você tem que se importar com quem se esfriou ou quem está desviado. E essa deveria ser uma coisa que deveria queimar em seu coração, pelo menos para orar por eles, pelo menos para jejuar uma vez por semana por eles. Pelo menos você não olhar e encontrar eles no caminho, e eles vão ter tantos argumentos que eu vou abordar aqui em alguns minutos, que eles sempre vão ter desculpas ou motivos relevantes ao entendimento deles a se afastar. E a Bíblia me chama aqui a atenção que aquele que se desvia crucifica Jesus de novo. O texto de Pedro, ele é bem claro que naqueles dias alguns filósofos ensinavam uma liberdade somente do sentimento. Simplesmente se ele tivesse o conhecimento que aquilo era pecado, não tinha problema algumas vezes ele ceder ou se entregar a essa paixão. A contrapartida, o apóstolo Pedro está ensinando uma outra questão, de ser livre das paixões em Cristo Jesus, e também não se entregar ou não se deixar se envolver por elas. O escritor de Hebreus, em capítulo 12, ele vai dizer que em nós há uma grande nuvem de testemunhas. Olha para mim, e não só essa nuvem de testemunha, quando os céus, o inferno, as pessoas, são essas três visões que são as testemunhas. Os anjos de Deus, o Pai está vendo a gente, os demônios e o diabo estão vendo a gente, e as pessoas também. Se existe uma grande nuvem de testemunha, ele diz: livre-se de tudo aquilo que vos atrapalha e do pecado que te envolve. O pecado, ele tem o poder de envolver. São pessoas que elas não ligam de estar em célula de segunda-feira. Se tem líder, ela não quer liderar nada, ela quer simplesmente não ter nada para fazer, simplesmente vir à igreja. E deixa eu dizer uma coisa: você precisa descobrir que o motivo maior de Jesus ter salvado você é que tem que refletir em servir seu próximo e ganhar vidas para Jesus. Senão é questão de tempo para você se esfriar, meu irmão. Ou seja, o evangelho anuncia a liberdade do pecado e não a liberdade para pecar. O evangelho nos tira do lamaçal dele, do pecado que tínhamos, do velho homem, e nos conduz umas boas novas, nos conduz ao reino do Filho do seu amor, como a Bíblia diz, que ele nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele tira, ele anuncia boas novas. E a referência que Pedro faz é que o desviado, tanto ele tem a comparação de dois animais. O primeiro é o porco e o segundo é o cão. Quando ele diz aqui, preste atenção, querido, olha o que diz a palavra:
são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. São homens que estão dominados pelas suas paixões. Olha o verso 20: se tendo escapado das contaminações do mundo, ou seja, daquilo que me envolvia, e a partir que eu conheci Cristo, recebi Ele, eu fui arrancado daquelas paixões do mundo. Agora eu estou vivendo uma nova vida. Entende? O conhecimento de Jesus me libertou. Conhecereis a verdade te libertará. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente eu sou livre. Mas se eu continuo dominado por algum tipo de pecado, seja qual for o tamanho dele, ou pequeno ou grande, ao seu entendimento, você se torna escravo dele, e ele se torna senhor seu. Porque a Bíblia diz, olha aqui, a palavra diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, em meio do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, encontra-se novamente neles, aí, enredados por eles, dominados. Olha o que ele diz: então pior é o estado antes do princípio. Aí vem o provérbio que ele diz: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. E não só Pedro anuncia isso, porque ele ouve de alguém. Olha o 22, afirma que o verdadeiro provérbio, ele ouviu de alguém esse provérbio. Vou falar de onde ele ouviu. O cão voltou ao vomito, e a porca que foi lavada para a lama. Lembrando o seguinte: a referência dos dois animais que ele faz são impuros, segundo Levítico, tanto o porco quanto o cão. Só que quando ele fala isso, ele estava dizendo o seguinte: aqueles que desprezam a voz de Deus, aqueles que voltam a praticar os pecados antigos, estão jogando fora, estão novamente desprezando o valor que Cristo pagou por eles na cruz. Ou seja, são pessoas que estão lançando fora da sua vida o conhecimento de Jesus. Certamente vai voltar para a sua vida de impureza. Por quê? Porque ela não consegue mais entrar no culto, ouvir a voz de Deus mediante a palavra, permanecer e praticar, para que ela possa ser conduzida para o reino celestial. Simplesmente ela não dá mais ouvido, simplesmente o louvor não renova mais. A palavra tem que ser, se falar assim: olha, ela tocou na veste de Jesus, você viu? O manto, tocou no manto, foi curada. Não tem um glória a Deus, porque a gente está mal acostumado que todo versículo tem que ter algo espetacular para dar glória a Deus. A gente não consegue captar as coisas simples da palavra. Isso eu chamo de também percepções, discernimento. O Provérbios 26:11 diz: o cão que torna o seu vomito é insensato, que repete as suas tolices. Quem volta a praticar, quem se desvia é tolo. Olha o verso de número 12, diz: vês a pessoa sábia aos seus próprios olhos, certamente há mais esperança para o tolo do que para a própria pessoa. Irmão, a partir do momento que eu conheci o Evangelho, Jesus me deu a cartilha, Jesus me deu os princípios para que eu possa praticar e obedecer, para que eu não venha me desviar da palavra. Você lembra qual foi a ordem para Josué? Eu vou ler, fica aí comigo, escute bem. Josué capítulo 1:7 diz: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ensinou, ordenou, não se desvie dela. Está aí, o desvio começa assim, quando eu dou as costas para a igreja, quando eu dou as costas para a palavra, quando eu dou as costas para orar, quando eu dou as costas para a leitura, eu estou se desviando automaticamente. O crente não cai, ele vai caindo. O crente não desvia, ele vai se desviando. E a ordem para Josué foi essa: não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha o texto ainda diz o 8: não deixe de falar das palavras, ou seja, evangelize, ganhe almas, fale da lei para as pessoas. Ele diz: olha, não deixe de falar das palavras da lei, medite nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então somente isso, os seus caminhos prosperará e tudo será bem sucedido. As pessoas não prosperam, não são bem sucedidas em seu caminho cristão, porque elas se desviam da palavra. E quando não estão desviadas da palavra, elas esquecem de falar do amor de Deus. Escute bem, a ordem para Josué era essa. Provérbios 26:11 fala sobre isso, que o cão voltou ao vomito. Ou seja, a pessoa que repete a sua insensatez é tolo. Mas o que Pedro está dizendo sobre o cão é a mesma coisa que Jesus falou. Jesus falou em Mateus 26:6, ele diz: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogue aos porcos as vossas pérolas, para que não piseiem e voltem-se a fazer o que é pedaços. Jesus está dizendo: olha, o reino, o evangelho compartilhado a você é algo de valor, que se você entender, você vai descobrir o verdadeiro valor que você tem.
E se você desprezar a minha voz, se você não praticar isso, eu estou lançando pérola aos porcos. Eu estou lançando a pérola, que é um ensinamento, a semente do reino, para pessoas que estão desprezando a morte vicária de Cristo. A palavra desviar significa mudança de direção ou de posição. Como é ruim a gente encontrar pessoas que se afastam de Deus, gente. Como é ruim você lutar para poder ter uma igreja unida, companheira um dos outros. Se desviar do caminho do Senhor é algo ruim demais. Por quê? Porque as pessoas se esquecem que tudo que ela planta, ela colhe. As pessoas se esquecem de um detalhe que está em Provérbios 14:14. Os infiéis receberão a sua retribuição de conduta. Conduta é caminho. Ou seja, a retribuição daquilo que eu estou fazendo. Mas o homem bom receberá a sua recompensa. Tanto o infiel como o homem bom tem recompensa um ao outro. Se eu permanecer desviado do caminho do Senhor, se eu permanecer dentro de motivos que eu vou abordar agora, que as pessoas têm para se desviar. Quais são os motivos que as pessoas sempre falam? Sempre mesmo, são esses aqui: desviei porque soube que o pastor rouba o dinheiro da oferta ou é adúltero. Desviei porque Deus não me respondeu. Desviei porque minha vida estava muito restrita, ou seja, não tinha a liberdade que eu queria. Desviei porque arranjei um namorado incrédulo. Desviei porque caí em tentação e tantos outros. Temos tantos motivos para se desviar de Deus, mas a palavra diz que aquele que obedece os mandamentos e guarda, essas bênçãos seguirão. Deuteronômio 5:32-31, abre aí comigo, ou põe aqui na tela por gentileza. Olha que texto interessante, escute bem. Nós estamos no culto de ceia, amém, gente? A palavra de hoje fala para o seu irmão, fala assim: chega de desviados, fala isso. Fala mais alto: chega de desviados. Deuteronômio 5:31 diz: você ficará aqui comigo, eu lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que vocês ensinará, que eles deverão cumprir na terra que eu dei, eles como propriedade. Olha o 32, por isso, tenha cuidado de fazer tudo que o Senhor seu Deus lhe ordenou, e não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Deus sempre vem lembrando, está em Deuteronômio, está em Josué. O que Pedro falou de Provérbios está em Mateus 26. Sabe o que é isso, querido? É homens que estão tentando fazer com que as pessoas entendam que o motivo delas se desviar não pode ser relevante muito mais do que a cruz na vida delas, que tem poder para perdoar, regenerar, transformar a vida delas. Elas precisam entender que a cruz não é algo... Olha para mim, eu entendo que a condenação é tão real. Eu entendo que a condenação é tão real na minha vida, porque ninguém ia apanhar. Você daria seu filho para alguém matar, enfiar a faca nele, bater e cuspir nele? Nunca. Isso é o amor de Deus por nós. Isso foi o que Deus fez por nós, entregando o seu filho. Isso foi Cristo na cruz. Para quê, pastor? Para te dar a liberdade, para você não ser escravo do seu pecado, mas nele você tem o poder de ser liberto. Gálatas capítulo 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo te libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. O mundo tem jugo, mas o servo de Deus, o filho de Deus, tem cruz. E a Bíblia diz que eu tenho que carregar a minha cruz. Pastor, mas tem jugo? Claro que temos. E a Bíblia diz que se o jugo estiver pesado, eu tenho que trocar com ele, porque o dele é leve e suave de carregar. A cruz é o único lugar que nós devemos entender que foi a consumação, foi o lugar de remissão, de misericórdia. Isaías ainda diz no 55, se eu não me engano no verso 7, ele diz que o Pai, o Senhor Deus, o Eterno, é generoso em perdoar. Deus ama perdoar. Só que a gente insiste, em meio às situações que nos envolvem, a permanecer doentes espirituais, a permanecer rebeldes contra Deus, a permanecer desobediente a líderes, a permanecer distante. É o grupinho que quer se isolar, fazer do seu jeito, não quer ser pastoreado, não quer ser cobrado, porque se cobra. Eu nunca vi um bando de crente tão, desculpa irmãos, tão sem graça nos últimos dias, que qualquer coisinha tira ele da igreja, qualquer coisinha desvia o olhar dele, qualquer coisinha para ele. Não, Deus quer levantar crentes genuínos, que não tem medo de carregar a sua cruz, que não vai se desviar, que pratica a lei, que tem prazer na lei de dia e de noite, que adora a Deus, que não tem prazer nas coisas do mundo porque foi liberto. A grande verdade é que tem um monte de pessoas convencidas e não convertidas na igreja, porque se quem converte não crucifica Jesus de novo.
O único motivo que afasta a pessoa da fé é o seu pecado. Não existe outro motivo. Se eu não oro, eu já estou pecando. Se eu não medito na lei, eu vou pecar. Orais para que não caia em tentar. E quem não ora vai ceder à carne. Não tem jeito. O pecado, ele nos envolve. Ele é bom, ele é gostoso. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado ainda é a morte. E o dom gratuito de Deus é vida eterna. O pecado nos afasta de Deus. Não foi eu quem disse, foi Isaías 59:2. As vossas transgressões faz separação de mim e vós. Não é Deus que separa, é nós que estamos nos afastando dele. E automaticamente, se eu afasto de Deus, eu vou afastar das coisas da igreja. Automaticamente eu não vou dar voz a ouvir meu pai, a minha mãe, seja quem for. Eu não quero ver ninguém que é crente no caminho. Por quê? Porque eu estou desviado. Eu não quero ninguém que mexe no meu pecado, que está gostoso. Mas nessa noite eu quero dizer que a cruz ainda é real para nós. Ela tem poder de redimir, perdoar, salvar e redimir, restaurar o pecador. Por isso, irmão, olha para mim, pecou, se arrependa, se aproxima do altar. Entenda que toda manhã que você levanta, mesmo que você pecou ontem, Deus te deu uma oportunidade para você se arrepender. E que Ele quer que você entenda isso. Se aproximar de Deus é a única forma de ser salvo. Você não pode se salvar. Não lê Bíblia, não ora, não tem como vencer. Esse é um dos grandes problemas de muitas igrejas. As pessoas se convencem, mas não se convertem. Daí o fato de tantos crentes desviados, gente. Eles apresentam uma série de razões para sair da fé, mas a verdadeira razão é que nunca foram livres. Vou falar de novo a razão, porque nunca foram livres. Porque alguém que é livre tem um Senhor Jesus governando. Então ela está dominada, o seu pecado só está escondido, maquiado, e numa hora certa vai ser revelado. Não tem jeito. Você pode esconder até um período, mas chega uma hora, querido, Deus vai te pegar. Congregavam nas igrejas, mas continua sendo escravo. Como o Senhor Jesus disse que o escravo não fica sempre na casa. Jesus falou que o escravo não fica sempre na casa do pai. Não foi eu quem disse, foi o mestre. Eles acabam saindo, diga, eles acabam saindo. Em compensação, os verdadeiros filhos permanecem firmes e fortes na fé. Eu quero ler o texto aqui, escute bem. Evangelho de João 8:35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Quem é filho é você. O lugar tem poder de influência, mas se você está cheio, o lugar vai ser transbordado da glória de Deus que você carrega. Provérbios 4:18 diz uma coisa, que o justo, o caminho do justo, ele é diferente do escravo. O caminho do justo, a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós deveríamos estar melhor. Passando-se os anos, os crentes que 10, 15, 20 anos dão mais trabalho para o pastor do que quem chega agora. Deveria estar melhor, você deveria se importar com essas coisas, deveria falar, cara, conta comigo, eu vou cuidar de alguém. Cara, se você não quer cuidar de alguém, se você só vem dar glória a Deus, aleluia, cumprir sua obrigação, irmão, vai para outra igreja. Aqui a gente se importa com o pecador, aqui a gente quer cuidar, aqui a gente quer melhorar os ministérios, você está entendendo? Porque é isso que Jesus nos deixou como visão. Não adianta você fazer a sua visão, não vai dar certo. Existe uma questão que Deus deu para o líder. Existe uma questão que Deus deu para o pastor, para ele aplicar. As células são importantes para a integração, para a comunhão, para discipulado. A célula não pode ser um culto, tem que ser integração. Tem que ser um discipulado. Você tem que se importar, estar nesse ambiente. Porque senão eu vou ter que bater na sua casa para orar por você, porque você estava desviado, meu filho. Quando fomos libertos por Jesus, diga para o seu irmão, fomos limpos. Fala alto. Recebemos a purificação dos nossos pecados. Fomos separados para viver uma vida que então plena na presença de Deus. Jesus, quando nos limpou, Ele nos purificou. Ele falou, olha, eu vou dar uma vida plena para vocês. Vocês serão separados agora. Escute bem. E aí a gente tem muitas pessoas que vivem uma vida cristã, mas ela não abre mão dos lugarzinhos que não glorifica a Deus. Esse é o problema. E aí vai dar um confronto grande espiritual na vida dela. Claro que vai. Por quê? Porque aqueles ambientes era o passado, não é mais. Tem que ser mudado o ambiente agora. Escute bem. Tito 2,14 diz, se encontrou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si o mesmo povo particular seu. Diga para o seu irmão, você é particular dele agora. Dedicado para praticar
boas obras. Cara, se você não faz a obra, você está contra a Bíblia, não é contra a visão do pastor. Se você não faz a obra, você está contra a visão do reino. Se você não se importa com o pecador, cadê a igreja de reino que nós falamos que seríamos? Se você não chora pelos desviados, se hoje, olha para mim, essa semana Deus vai te dar uma pessoa que se afastou, você vai lá orar por ela, ela vai voltar para o aprisco, ela vai voltar para a casa do Pai, creia. Deus quer te usar. Não adianta Deus dar unção para não fazer nada. Não adianta você tremer o pé, glória a Deus, aleluia, eu tive uma visão do anjo. A visão do anjo tem que ser revelada para alguém, não é para você. Por isso, não seja egoísta. Diga para o seu irmão, você foi salvo, filho. Vai buscar aquele que está escravo para se tornar filho igual a você. Fala isso. Depois você fala que não prega o reino. Está aí a Bíblia falando. Depois você fala que o pastor não tem visão. Tem que ter visão para pregar isso aqui. 1 João 3,6, escuta. Todo aquele que permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conhece. Está em pecado, você não conhece a Deus. A Bíblia diz. Está na prática, está escravo, luta, chora, peça ajuda, mas não pode ser escravo mais. Quem conhece a Deus é liberto, gente. Escute bem. Se você conhece alguém que está envolto de um pecado, preso, escravo, deixa esse texto que eu vou ler entrar no seu coração. Tiago 5, põe aí na tela para mim 19. Quero ler na tela com vocês. Diga para o seu irmão, busca alguém, vai atrás de alguém. Deus vai te usar, levanta a tua mão. Essa semana Deus vai te usar para atrair as pessoas. Por que a igreja está vazia? Eles estão desviados. Eu não tenho como falar que não está, não desculpe, irmão. Isso não é julgamento, é verdade. Pode ir lá na casa delas. Estão lá na televisão, olhando o que? O Faustão gordo, olhando futebol, vendo filme. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Não é errado você divertir, é errado você colocar a diversão como prioridade e a igreja em segundo lugar. Ainda, escute bem, o modelo dos céus ainda é esse: colocar sua melhor roupa, vestir sua família, sacerdote, e trazer eles para cultuar, tá? Ainda esse é o modelo do céu. Pegar a família pelo menos uma vez por semana, ainda que seja, não dá para vir de semana, vem pelo menos no domingo e está na casa do Senhor, porque esse lugar me fortalece, esse lugar eu encontro renovo, esse lugar a habitação dele está. Ainda esse é o modelo do céu. O modelo do céu é pegar minha família, pôr a melhor roupa, e cheiroso, bonito, bonita. Vamos adorar a Deus. Na minha casa ninguém vai ficar mais desviado, em nome de Jesus, gente. Sabe o que a palavra diz? Pastores, líderes, corram atrás daquele que saiu do aprisco. Não é só uma obrigação minha. Se a Bíblia fala 99, nós temos mais de 100 membros aqui. Então a obrigação também é sua para me ajudar. Se coloque, veja a sua importância. Em vez de você querer um microfone, em vez de você querer aparecer, vai buscar as almas para o reino do céu te aplaudir. Você quer título, meu filho? E eu não vou te dar seu título não. Desce na olaria, busca as almas, vai resgatar, porque o pastor cuida de pessoas independentes se ele está pregando ou não. Tiago 5,19, olha lá. Leiam comigo, irmãos, fala alto. Se algum de entre vós se desviado da verdade, tem se desviado da verdade, e alguém o converter, pula, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Olha aí, meu irmão. Cobrirá uma multidão de pecados. Isso é Bíblia. Está na hora de a gente fazer isso ser relevante para nós. A Bíblia não fala de título, irmãos. Quem é irmão aqui? A Bíblia está falando, irmãos, você sabe, a responsabilidade não é você colocar jogo em alguém, faça você. Alguém se converteu e se desviou por algum motivo, cara. Não julgue, abrace, chore. Você vai salvar uma alma. Você não precisa de título para fazer a obra. Chore na madrugada, ore por alguém, se importe por uma família. Cadê essa igreja apaixonada? Cadê a oração que é orar pelos outros, irmãos? Se a batalha está forte aqui, imagine aí com você.
Quem não ora, quem não tem esse entendimento, olha aqui, saiba que aquele que fizer um converter do erro, o seu caminho, o pecador, salvará da morte uma alma. Ele não está falando do corpo, ele está falando da alma, da vida eterna. E uma multidão de pecado, por quê? Porque Pedro aproveitou, olha para aqui, Pedro se desviou, cara, ele negou Jesus, mas Jesus foi atrás dele, ele voltou. Então você sabe que o processo é difícil. Lembra de Sansão? Se Deus nos separou, como diz o escritor Tito, lembra de Sansão? Ele era um nazireu desde o ventre de sua mãe. Diga para o seu irmão, nazireu significa consagrado, separado. Sansão era esse cara, separado, consagrado desde o ventre. A palavra do Senhor diz que o anjo aparece e fala para Manoá e para sua esposa, pai de Sansão, como que devemos criar um menino? A mãe não pode beber bebida forte. Se ele é nazireu desde o ventre, lê número 6 na sua casa. O que fala de um nazireu? Como é que ele deveria se importar? Ele não podia tocar em coisa morta, ele não podia passar em qualquer lugar que houvesse uma contaminação, para ele não contaminar o chamado dele. Escute bem, diga para o seu irmão, você é separado de Deus. Diga para ele, você foi separado por Deus. Dentro da Torá, o termo que significa uma pessoa que serve a Deus. Número 6 fala um pouquinho mais como deve se comportar o nazireu. Lê na sua casa. Mas eu quero ler um texto com você. Juízes capítulo 1:8. Acompanha aqui comigo. Vai lá no telão, Rafa. Diga para o seu irmão, toda pessoa que é separada fala de um caminho. Você lembra Josué capítulo 3, que a Bíblia diz: santifica hoje, porque amanhã eu farei maravilhas. Ainda a ideia do céu é separar a gente. A ideia do céu não é contaminar. O mundo e a igreja não se mistura no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. A pessoa que não tem Jesus, ela ora como a gente deveria orar? Ela frequenta todo domingo, toda terça e quinta culto? Claro que não, gente. Talvez vai numa igreja, algum lugar, ou algum lugar que ela tenha professa a sua fé. Tem um curso que é um pouco mais doutrinado, um pouco mais prático, um pouco mais polido. Mas a maioria das vezes, você percebe que o mundo, ele está dentro de uma realidade que as pessoas fazem que ninguém é de ninguém. Sabe, se você é casado, não importa, traz sua esposa, não tem problema não. Toma uma cerveja. Não tem problema se amanhã você pecar. Não, querido, olha para mim. Os céus diz que a gente foi separado para Jesus. Juízes capítulo 1:8, escute bem. Olha o que Sansão faz. Algum tempo depois, quando voltou a casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Escute bem. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel das mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Olha para mim. Sansão tocou no leão morto, ele não podia tocar em morto. Porque a Bíblia diz, ele estava andando num caminho, ele olhou e se desviou, só para olhar o leão, é um segundo. A gente se desvia, a gente tira a direção de Cristo e olha para um lugar que não era para olhar, igual Josué, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Ele está dizendo, todas as tentações que são apresentadas dia a dia para você, você tem força para refutar, para rebater isso. Se você tiver com o governo de Cristo em você. Olhe bem para mim, escute bem. Se ele toca no leão morto, ele quebra o voto de nazirado, sim ou não? Número 6 diz que ele não podia tocar em cadáver. E não só isso, as abelhas pousam naquele leão e faz um melzinho ali. Ele pega o mel e sai comendo no caminho, porque ele se desviou antes. E o mel representa o pecado. O mel é gostoso, sim ou não? O pecado é bom. E quando ele começa a comer mel, detalhe, ele está indo para a casa dele. Olha para mim, você que gosta de pecar e vai para sua casa. Você está levando o pecado para dentro da tua casa. E detalhe, ele pega o mel e dá para os pais dele e fica em silêncio. Ele é covarde, ele oculta algo, ele é mentiroso, máscara. Ele não fala para os pais que ele tinha pegado aquele mel de um leão. Não tinha problema ele comer mel, tinha um problema se ele tocasse algum cadáver. E que a Bíblia diz que ele ocultou tanto o mel quanto o leão morto, porque se ele oferecesse para o pai dele repreendia ele. Detalhe, a Bíblia diz que casou com uma filisteia contra o povo de Deus. Naquele dia os filisteus lutavam contra o povo de Deus. O nome dela é Dalila. Olha para mim, Dalila
era uma pessoa que sua família fala, não casa com essa mulher. É jovem, quantas vezes eu falo, esse cara não é para você, mas você quebra a cara toda hora, você prefere fazer do seu jeito, pega o mel, come do mel e quer dar para os seus pais. Olha para mim, minha filha, Deus ainda quer que você se separe, Deus ainda quer que você busque nele alguém que Deus tem para você, não alguém que você acha que é para você. Você contamina a sua casa. A Bíblia diz que você não dá para os seus pais comerem. Quantas vezes nós estamos pecando, irmãos, olha, na prática, e levando para nossas casas o pecado nosso, ocultando, mentindo. Diga para o seu irmão, Sansão desviou o caminho e olhou o cadáver de um leão morto. É sempre assim, é só uma olhadinha, não pega nada. É sempre assim, está na internet, só uma olhadinha, só uma fletadinha, não tem problema. Só um traguinho, é só uma carreirinha, ninguém está vendo. É só uma vez ir para a cama com o namorado, ninguém vai ver, Deus já viu. Que adiantou? Aí você quer ter força para orar? Não vai ter, essa é a tua pena. Olha para mim, todos que estão presos em pecado, tão frio dentro da igreja, porque essa é a sua colheita. Deus jamais vai derramar a presença dele num pecador escravo. É quem é livre que ele derrama a unção. Se a unção vem, ela tem que despedaçar o jugo. Deus não vai dar a sua presença e dividir o lugar de santidade, que você é templo do Espírito, com o pecado que você tem carregado. Deus não vai fazer isso. Imagina você ter a presença do Espírito Santo fumando. Ai, Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Não, irmão, misturando o santo e o profano. Quem está na igreja no sábado no pagode? Não, irmão, estamos misturando as coisas. O céu ainda, o modelo dele é santificação. Sem santidade ninguém verá Deus. Se Deus se separou, deixa a santidade de Deus resplandecer na tua vida. Não agrade pessoas, agrada ao Senhor que chamou você. Se não é para você casar com esse cara, não casa, porque amanhã os pastores vão ter que administrar o adultério. Não faça isso. Tenha certeza, ore para que converta, mas não case com alguém que não tem o mesmo princípio de fé com você. Eu quero Jesus, você não quer, então fica você, eu vou com Jesus. Jesus não vai deixar você sozinha, não vai deixar você sozinho, meu filho, fica tranquilo. É que mediante a administração da carência e de estar com alguém, você precisa orar, né? E ninguém quer pagar preço e orar. Diga para o seu irmão, é só uma olhadinha. Lembra em Éden? Olha para mim, lembra no Éden, é só uma olhadinha. Sansão é só o reflexo de Eva. Vamos ler juntos, Gênesis 3:6, põe lá para mim, querido. Olha para o seu irmão e fala assim, não dá uma olhadinha para o pecado, senão ele vai te envolver. Fala isso. Isso aqui é gostoso. Irmão, não é porque eu sou melhor não, eu ministro coisas diferentes aqui, vocês sabem disso. Prego coisas diferentes, irmão. É isso mesmo. Por quê? Porque eu quero pregar o que Deus mandar. Gênesis 3:6, olha lá. E viu, sim ou não? A mulher que aquela árvore era boa para si comer, viu? Agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também o seu. E ele comeu com só uma olhadinha. Só uma olhadinha para lá direito, para a esquerda, não pega nada, pega tudo, você vai se desviar. Ela desviou e dá detalhe, Sansão deu mel e ela deu fruto para Adão. É isso que acontece. Diz a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios 11, escute, 2 Coríntios 11:3 diz: eu receio e quero evitar, e que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sinceridade, da pureza e do chamado, da devoção a Cristo. Olha como a pessoa, ela se distrai, ela se desvia, ela vai se corrompendo, ela vai permitindo o mundo entrar na espiritualidade dela, no chamado dela, até ela se desviar, até ela ficar frio. Tem um pastor que eu amo uma frase dele, Charles Havis Spurgeon, ele diz uma coisa interessante, olha para mim. Ele diz que a conversão tira o mundo do cristão, a santificação tira o mundo do crente. Não entendeu? Quando eu conheci Jesus, eu saí da prática do mundo. Só que agora dentro do processo, dentro da eclésia, a igreja tem o processo de santificação, da quebra do orgulho, da vaidade, da mentira, do transformar do caráter. Então o mundo vai saindo de dentro de você.
O Egito saiu, o povo saiu do Egito, mas a mente escrava falava: olha, é melhor voltar, está entendendo? Nunca saía, ou seja, a mente está corrompida, falta sinceridade, ou seja, não maqueie, fale para Deus: Deus, eu estou frio, me renova, Senhor. Por que é muito mais fácil você voltar para trás e desviar? Porque é muito mais difícil você entender que a cruz foi o único lugar que um ladrão e um rei morreu por você, para redimir a sua vida. Confesse que você é pecador, meu irmão, para que Ele restaure a tua vida. Confesse que você gosta às vezes de mentir, de roubar o que não é teu, de ir para a cama com o namorado. Eu prego, graças a Deus você tem um pastor que fala isso. Sabe o que é isso? Escute, olha aqui o texto. Ui. Diga para o seu irmão: quando você perde a percepção, a queda é iminente. Quando perdemos a percepção do caminho, olhamos para outro caminho que não é o Senhor. A percepção, diga para o seu irmão, é a impressão, a capacidade para discernir, ter juízo consciente acerca de algo ou de alguém. Escute, olha para mim aqui. Sansão ainda comia o mel impuro e dá para os seus pais comerem, assim como Eva fez com Adão, deu para ele comer do fruto do mel. Diga, o mel é o pecado. Ainda deu para sua família comer e não falou nada sobre isso com seus pais. São pessoas que têm uma prática do pecado, mas ela prefere se esconder. Olha para mim, Deus não te condena por pecados confessados, Deus te condena por pecados secretos que não foi revelado. Provérbios 1:32, porque o desvio dos loucos o matará. Desviou, vai morrer. A prosperidade dos loucos o destruirá. A pessoa vai ver todo mundo prosperando e ela não. Por quê? Porque um dia ela andou com aquele que poderia prosperar, mas ela preferiu se desviar dele. Toda sinceridade é o que Deus ama, sim ou não? Se eu tinha chegado: mãe, eu quebrei o voto, casei com a mulher que vocês não queriam, comi do mel e toquei no leão morto, a história era outra. Sabe o que é o fim dele? Escute bem. Lá na frente, no capítulo 16, você vai ler que ele está dentro da câmara, diga quarto. Dalila está assim: Sansão, conta o seu segredo da tua força, Sansão. Ele diz: eu não posso. E começou a brincar com ela. A Bíblia diz, está na Bíblia, dentro do quarto de Sansão, dentro do quarto dele tinha homens, guardas, só esperando ele revelar o segredo para poder pegar ele. Diz a Bíblia, os filisteus estavam em volta. Sabe por quê? Porque o homem perdeu a percepção que tinha gente olhando ele. Lembra da nuvem de testemunha? O diabo só quer uma brecha sua para poder te matar e te destruir, roubar você. Você perde a percepção do mundo espiritual. Como, gente, pensa comigo, estou lá no meu quarto com a minha esposa, eu e ela. Como é que eu pego a noção que tem alguém no meu quarto e eu não vejo? É uma pessoa que já está cega porque desviou do caminho. É uma pessoa que já está cega pelo seu pecado. A cegueira espiritual não permitiu que Sansão olhasse os filisteus ali dentro do quarto com ele, esperando ele revelar. E a Bíblia diz que quando ele revela, os filisteus entram e cortam o cabelo dele, ele perde a força, vazam os olhos. Olha isso, irmão. Quantas pessoas têm se desviado do caminho, um pouquinho uma de olhadinha, não tem problema. Deixa eu dizer, tem todo o problema. Você vai perdendo a percepção, vai tirando o prazer de orar, tirando o prazer de estar na casa do Pai. Provérbios 3:32 diz: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas o que é sincero, esse tem um segredo. Deus, Ele quer que no momento que eu desvie, eu volte. Diga para o seu irmão: Telerim, derramamento da alma. Deus quer isso aqui hoje. Deus quer que eu venha me derramar como Ana de novo. Deus quer que eu venha reconhecer que o meu desvio tem causado preocupações para minha casa, tem destruído casamentos, tem destruído relacionamentos, levado os jovens para o mundo. Olha, irmãos, a coisa mais linda é ver essas moças aqui dançando na igreja. Elas não estão dançando no funk, não estão com roupa curta, aleluia! Eu fico feliz por isso. Por quê? Porque é Deus redimindo tudo aquilo que é para Ele, e por Ele são todas as coisas. É Deus redimindo a nossa vida. Se eu e você entender que Deus é quem permanece na nossa vida, a gente agiria de uma outra forma. Diga para o seu irmão: é Deus quem faz. Põe esse texto para mim, Rafael, 2 Coríntios 1:21. Diga: é Deus quem faz. O cara não quer ser pastoreado, mas quer cantar, Renato. Quem é seu pastor, irmão?
Claro que é Jesus, depois. Você vê Jesus? Não, mas você vê esse negão aqui, por que não obedece? Você não quer um pastor, você quer um otário para você manipular. Mas eu não, meu filho. A pessoa que te morava lá no fim do Judas, perdeu a bota. Deus traz para perto da igreja e não tem reverência no culto. Será melhor lá, irmão, morar lá no fim mesmo. Pegar 10 ônibus para vir para a igreja, era melhor. Você sacrificava melhor. Deus traz a pessoa para ficar pertinho da igreja. Eu vou falar. Em outro ministério, muitos de vocês era melhor. Vem para cá, fica relaxado. O que está acontecendo que, em vez de a gente melhorar, estamos piorando? E detalhe, esses aí são os primeiros daqui 2 anos pedir a benção. Aí vou para outro ministério, não estou me dando. Não é meu lugar mais, mas prosperou aqui. Foi pastoreado aqui. Mas vai honrar lá. A partir do momento que você se desvia da voz da palavra, que é o seu pastor te orientando, volta para o aprisco, ovelha. Ah, não entendeu. Volta para o aprisco, irmão. Você está ouvindo a voz do ladrão, do mercenário, do cuidador de ovelha. Mas quem ouve a voz do pastor reconhece e sabe que é o seu pastor chamando. A Bíblia fala assim que o pastor tem cheiro de... E a ovelha tem que ter o quê? Você só deixa cheiro porque passou um bom perfume para impregnar no ar. As pessoas têm que saber que você é vivo dentro dessa igreja, meu filho. Faz alguma coisa, sai do banco. Sabe o que eu quero dizer? Esteja próximo do seu pastor, deixa ele te ver. Olha para mim. Alguém passa um perfume para ir num lugar. Se ela chegar nesse lugar, tiver perfumado, o perfume chega antes dela. Ou depois que ela vai embora, o perfume fica, o fixador. Sabe o que é isso? Unidade. É cálamo na Bíblia. Em Êxodo fala cálamo, diga cálamo. É unidade, fixação. Quando a Bíblia fala assim, olha, o pastor tem que ter cheiro de ovelha, ele está dizendo, o pastor tem que te ver. E você precisa deixar perfume nele. Você tem que deixar unidade no espírito com ele, para saber que você está junto dele mesmo. É isso que eu estou falando. Não adianta você falar, estamos juntos, mas na prática é Santa Ceia. Vamos ler ali para ficar melhor, vamos avançar. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Quem que ungiu? Quem que te confirma? O próprio Deus confirma, o próprio Deus te firma, o próprio Deus te dá força, o próprio Deus te capacita para você não desviar dele. Vamos voltar. O qual também nos selou e deu o penhor, a garantia, o Espírito Santo em nossos. Então eu não estou sozinha e nem sozinho. 23. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Sabe que Paulo está dizendo o seguinte: eu clamo a Deus pela minha vida. Diga para o seu irmão, oração, clamor. Tem um homem que, antes de a gente falar, a gente só fala da desgraça dele, mas vamos falar do benefício dele. Jó era um homem rico. A palavra do Senhor diz que ele tinha uma prática diária de levantar um altar pela sua família. E detalhe, os irmãos e os filhos dele eram unidos um com o outro. Dificilmente numa família rica você vai ver todos os irmãos unidos, sem interesse um pelas coisas do outro. Jó mantinha a família unida mesmo com muito dinheiro, rico, riquíssimo do Oriente. Ele mantinha a família unida. E detalhe, a Bíblia diz que ele levantava na madrugada uma oração prática contínua de Jó, porque ele pensava, talvez meus filhos sonhando blasfemou contra Deus, então eu tenho que ser o sacerdote da minha casa para levantar um altar de remissão. Pai, a obrigação é tua de não deixar a tua casa desviar, tá? Ei, sacerdote, ou vai ser sacerdote, é namorado hoje, é noivo amanhã, mas amanhã é sacerdote da casa. Você tem que aprender isso. Se sua mulher se desviar, seu filho se desviar, você é o culpado. Não é culpa da igreja do pastor que não vai na tua casa, é sua, sacerdote. Pega essa aí da glória que eu quero ver. O cara mal ora, meu. Não, desculpa aí, querido, olha para mim. Não vai levar, não leva a mão não, vai lá. Cara, você está vendo seu marido arrebentado, e a mulher não ora pelo marido, mas o marido está vendo a mulher destruída
E não levanta o altar por ela, Renato. Você é um banana. Tinha que ter casado com outro cara, seu covarde. A mulher te chama para a igreja, você não quer. É uma luta para te trazer. Quem é você no reino? Então eu vou orar para Deus levar você. Você está gastando tempo demais na terra. Cumpra seu sacerdote. Se levanta pela tua família, meu filho. Ou você se levanta, ou Deus levantará outro. Nós somos chamados para conduzir a nossa casa a Deus. Congresso dos Homens, final desse mês, vou arrebentar com vocês. As mulheres vão falar, é outro, pastor, é outro. Sabe por quê, bobão? Eu vou ter uma avaliação com elas. E aí, depois de uma semana, como é que tá? Se não tiver gabinete, vou fritar você. Aqui na igreja, irmão, você vai trabalhar. Se não trabalha na obra, vai ter que trabalhar lá na sua casa. Vai ter que ser o melhor marido, o melhor sacerdote. Não ora aqui, vai orar lá. Não lê Bíblia aqui, vai ter que ler Bíblia lá, meu filho. Desviado, você não vai ficar aqui. Tem que ser assim. Congresso de homem vai ser logo 3 dias, 3 pancadas, pau. Sexta-noite, as mulheres oram por nós. Vai ter umas mulheres trabalhando. Pensa num café que eles vão ter. Café até trufa vai ter no negócio. Trufa importada, não é de R$1 não. Eu vou dar o melhor para vocês. Só que é o seguinte, o chumbo grosso vai comer. Eu vou apanhar, mas você também vai. Sábado à tarde eu vou pôr duas poltronas aqui, vamos fazer um fórum. E aí, varão, abre a pergunta. Irmão, pensa no sangramento. Mas para quê? Para Deus vir com cura. Aleluia. Para Deus levantar. Há quem diga uma igreja de homens sarados, família ganha. Sacerdotes de pé, sabendo o que está fazendo no reino, irmão, a família está restaurada. Por quê? Porque o vaso mais forte é você. Então levanta, mostra isso. Mostra que você é um homem de oração. Mostra que você é uma mulher de oração. Para mim você não mostra, mas para sua esposa você não, também não vê. Ô mulheres, dá um glória aí. Tô acabando com os caras, meu, já. Vamos falar de vida profissional, sexualidade. Vamos falar sobre o sacerdote espiritual. Vamos falar de casamento, de noivado, de solteiro, todos vocês. Qualquer pergunta, é na lata, pau. Bíblica. Nós precisamos ser sarados. Tudo que está acontecendo é falta de Deus na nossa vida. Estamos nos desviando da verdade. E a verdade tem o poder de nos libertar. Termino. O nosso Senhor Jesus ensina que uma casa limpa e em ordem. Um espírito que atuava na nossa vida, ele vai embora. E ele anda a alguns lugares. E aí ele fala assim, vou voltar para minha casa. Mas ele não volta sozinho. Ele volta com alguém. Ele fala, vou buscar mais 7 espíritos piores do que eu, para entrar naquela casa. Por quê? Porque uma casa limpa e vazia, e ordenada, em ordem, uma casa que foi limpa, liberta, santificada, cheirando novo, tem que ter uma moradia de alguém. A Bíblia fala que a gente tem que ser cheio do Espírito. Aí você é vazio do Espírito, alguém vai morar aí, não é o Espírito Santo. E não vai demorar muito para você desviar. Eu vou ler o texto. Lucas 11:24. Quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos, seco, procurando descanso. Ele só quer descansar, quer uma casa para morar. Mas a dica para o seu irmão, aqui não. Quem vai morar é Jesus, fala isso. Quem mora é o Cristo, fala isso. Aí procurando um lugar para descanso, e não encontrando, diz, voltarei para minha casa. Olha que abusado. De onde saí? Quando chegar, encontra a casa varrida, aí ó, varrida, limpa, em ordem, 26. Então vai, ó, vou brincar. Tem dia que é bom a casa estar suja, hein, mulher? Por quê? Porque o Espírito Santo vai usar você para organizar tudo. Irmão, você pode fazer a faxina, a mulher vai encontrar uma sujeira. Não, é verdade, estou falando sério. Aí tem homem que limpa igual você. Olha as panelas direito. Abre a geladeira, vê se ele limpou a geladeira. Não limpa, homem não limpa a geladeira. Ele não tira tudo da geladeira igual a mulher faz. A mulher lava a geladeira e não queima. O marido lava a geladeira, queima a geladeira.
Não era assim que lavava, era desse jeito. Aí eu estava fazendo bem só para te agradar. Queimou a geladeira, 2.500. Por quê? Porque a percepção é tua. Acabou, você é mulher. O primeiro ministério da mulher é a vassoura. Vou vir no culto de mulheres pregar um dia. Porque o Paulo é machista, o problema é dele. Vocês deram risada com os homens, agora eu vou pegar as mulheres. Primeiro ministério é fogão. E eu não mando a minha esposa pro fogão, ela vai quando ela quer. Não tem comida, problema não. Toma um Toddy, uma bolacha, vou dormir. O cara vê a mulher se matar de trabalhar, ajuda ele, calando. Diz lá em Provérbios 31, mulher virtuosa, ajuda ele calando, trabalha, abriga o filho, busca na escola, faz um monte de coisa. Essa semana eu dei uma mancadinha com a minha esposa. Era para estar lá em Santana 5h30, eu cheguei 6h30. Típico do Danilo. Tem que melhorar nisso. É ou não é? Mas voltando à realidade aqui, irmãos. Teve um casamento que eu participei que foi destruído por conta de incompreensão. A mulher chegava cansada às 11 da noite, o cara falava, eu quero arroz e feijão. A mulher tinha que cozinhar ainda. Isso é estressante demais. Falta sabedoria. Tinha que o cara chegar, ele chegou de 7 horas. Não, vou falar melhor, ele chegava 4 da tarde. Ficava até 11 horas para a mulher chegar e cozinhar para ele. Falta de sabedoria, perdeu o casamento. Olha para mim, desculpa aí, irmão. Não estou julgando, cada história é uma história. Mas se o cara não conseguiu cuidar da primeira família e casa de novo, ele não tem autoridade para falar do meu casamento e do seu casamento. Perdeu. Posso terminar? Pode, pastor. Demorou, né? Só faltou ouvir isso. Vamos voltar. Quando Jesus fala isso em Lucas 11:24, que o Espírito sai e volta, que sai de fora, ele está dizendo, você tinha um acusador. Olha aqui para mim, você tinha um acusador. Você era uma pessoa depressiva, eu te libertei disso. Uma pessoa que usava droga, te libertei disso. Uma pessoa que se prostituía, tirei você disso. A cocaína era sua amiga e você tinha um diabo te acusando. Mata, soprava no teu ouvido que você ia morrer. Eu libertei você desse espírito. Quando a pessoa desvia, volta a 7 vezes pior. A Bíblia diz que o pior estado desse homem se torna do que o primeiro. Olha lá, ó. O estado desse homem é pior do que o primeiro. Por isso que a Bíblia diz, era melhor nem ter conhecido do que conhecer e se desviar do caminho santo. Por isso que é difícil trazer a pessoa de volta para Jesus. Ela está possuída por 7 espíritos piores. Aí a pessoa, cara, eu não fazia isso. Foi eu me desviar da igreja. Eu nunca cheirei cocaína, passei a cheirar. Não tem mais força para controlar. Está fluindo, está se esvaindo a vida de Deus. Irmão, essa palavra pode ser brincadeira aqui em alguns momentos, só para descontrair, mas é sério o que eu estou pregando aqui hoje. Se tem alguém desviado, hoje é noite de você renovar a tua aliança com o Cordeiro. Você sabe que Deus está falando com você. Se você encontrou um pastor, fique, dá fruto. Eu saí das minhas igrejas, e todas as igrejas que eu saí, eu abri uma igreja, eu dei fruto, tá? Eu fiz a obra. Eu nunca saí de uma igreja sem dar fruto. Nenhuma. Agora a pessoa não tem fruto. Por que você está saindo? Não cheira e não fede. Não... O que você faz na igreja? Nada, só faço encher o saco do Senhor. Cadê seus filhos? Não está na cadeia, outro está no tráfico, outro... Ah, não. Cadê seu marido? Está desviado. Vai orar pela sua casa primeiro. Faz a obra lá, porque aqui é só um reflexo do que tem lá. Escute o que eu estou falando, gente. Todas as vezes que a gente se desvia do Senhor, nós vamos cair e voltar atrás. Faz uma coisa hoje. Se o espírito maligno que Jesus nos libertou, não sei qual era na sua vida, eu sei o que era na minha vida. Eu reconheço que Ele me libertou. Reconheça que Ele te libertou. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Nasceu de Deus,
não está no pecado. Olha o que a Bíblia diz: aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Não seja uma pessoa que perde a percepção no seu trabalho, por imprudência, por mentira, por roubar. Não seja uma pessoa que não identifique o porquê que as coisas não estão fluindo. Olha para mim, é a última coisa que eu vou fazer uma pergunta, porque Deus fez isso no banheiro hoje, antes de vir. Quando eu estava tomando banho, Ele disse: pergunta para eles o que tem roubado eles da minha presença, porque todos eles sabem responder. Eu sei. Rede social, WhatsApp, Facebook, amizade do mundo, pornografia, adultério nos olhos. Diz que é dizimista, mas não é. Quer que eu falo mais? Briga, não se dá bem na igreja, não tem comunhão, vem bater a carteirinha, e o céu está dizendo: não é carteirinha, é comunhão um com os outros. Você esqueceu que a igreja tem que terminar em alguém, não em você? A Bíblia diz: amará o teu próximo como a ti. Escute bem, falei com o Jefferson, vou fazer uma série só sobre o céu. Quem acha que vai subir para o céu só cantar louvor, não é lá o céu, porque céu tem trabalho, céu tem cidade. Céu não tem tempo, então não tem cansaço, fadiga nem comodismo. Céu não tem a palavra chatice, porque a chatice só existe por causa do tempo, ou só existe porque a gente tem alguém que é chato. E se alguém que é chato do nosso lado, pode ter certeza que ele vai ser seu irmão e vai ser muito legal, muito legal. Então não é melhor a gente reproduzir essa igreja aqui como reflexo? Ah, irmão, se você não faz a obra aqui, vai fazer como lá? Palavra de Deus diz: meu pai trabalha, Cristo, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então tem trabalho, tem serviço. Se a Bíblia diz: não haverá choro, nem lágrimas, não haverá clamor, então não vai precisar eu ter comunhão, já estarei diante dele. Eu não precisarei orar, já estarei diante dele. Se não vai existir choro, lágrimas pelo sofrimento, está dizendo que vai ter só alegria. A Bíblia diz que é uma cidade. Se é uma cidade, não tem ninguém sozinho, tem irmãos. E a Bíblia diz que os saduceus perguntam para Jesus: vão casar? Se ele terminou dessa primeira mulher, casa com a outra, e depois terminou, casa com o outro. Como eles serão no céu? Apenas irmãos, igual os anjos. Ele não está dizendo que você vai ganhar uma par de asa. Ih, não vai ganhar asa. Está dizendo que você vai ser puro. E a Bíblia diz que os anjos adoram a Ele de dia e de noite, e não se cansa, então não vai haver cansaço. Ah, irmão, se a Bíblia diz que a árvore da vida desce no meio da cidade, Ele está dizendo: vocês serão eternos, não vai haver tempo. Vocês não estarão distraídos, estarão na mesa. Haverá uma comunhão, o Cordeiro te servindo. Alabai, Shurikem, Nácia. Céu não é só cantar, não. Está aí a resposta. Mas eu vou fazer uma série só para ti. O sentimento do céu é puro. Temos que se ajustar e alinhar com aquilo que Deus quer fazer. Hebreus 9 eu termino. A palavra do Senhor diz que Moisés vê o tabernáculo no céu e começa a desenhar na terra o que ele via no céu. Quem faz a sua própria visão é tolo, mas quem faz Cristo da sua visão é sábio. Cristo em nós, a esperança da glória. Levanta a tua mão, o escritor de Hebreus diz que nós possamos fitar os olhos nele, o autor e consumador da nossa fé. Pare de crucificar Jesus, você vai se desviar. Lute para matar esse velho homem. Como é difícil passar esses dias, irmão. Como é difícil passar esses dias, olhar as pessoas se afastando da igreja e a gente não ter pessoas que amam, orar por elas. Sexta-feira fui visitar 2 pessoas, era para visitar 3, não deu.
Meu filho pegou conjuntivite, eu passei aqui rapidinho na igreja, só para fazer o que Deus queria. E tinha uma pessoa exatamente aqui pedindo um abraço de Deus. Eu entrei na igreja e falei, vim para te dar um abraço. A pessoa começou a chorar, porque ela sabia que Deus iria responder a sua oração. O Vinícius um dia estava ali, nós orando, e falou, Deus, só queria que você me chamasse de pai. Irmão, Deus não precisa mostrar que Ele é Deus na sua vida, Ele está contigo. Ele não precisa enviar anjo toda hora. Ele não precisa abrir uma porta de emprego para dizer que é com você. Ele é com você. Veja Ele nos detalhes da sua vida. Está vivo, dá glória, irmão. Louve a Deus, tenha prazer na sua casa, tenha prazer na sua lei. Tira os olhos das coisas erradas, volta os teus olhos para Ele. Não quebre sua vida de santidade. Olha para mim, jovens, o final é o mesmo. O final é o mesmo, a mesma sensação da moça do mundo, que o cara não quer olhar para a cara dela depois de um relacionamento furado. É exatamente isso, que quando a pessoa se afasta de Deus, e ela vai lembrar, eu lembro que meu pastor falava isso, eu lembro que minha mãe falava isso, eu não quis dar ouvido. Você não precisa viver essa vida, viva a vida que Deus tem para você. Se você não está satisfeito, irmão, não é culpa do pastor, não é culpa da igreja, é você que está sem comunhão com Ele. Porque é impossível alguém que tem comunhão com o Espírito Santo andar insatisfeito na terra. Olha aqui, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vídea, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu não colha nada nessa terra, ainda que meus sonhos sejam frustrados, ainda que coisas ruins me aconteçam, eu me alegrarei nele, no Deus que me salvou, no Deus que me escolheu. Aleluia. Quem tem um chamado, levanta a tua mão, desperta você de novo, volte a orar como você orava, volte a ler a palavra, levanta a mão. A Bíblia vai ser diferente a partir de hoje, a palavra será diferente para você, você vai ter prazer de novo. Olha para mim, a fraqueza do crente é ele experimentando o poder do Espírito, impulsionando ele. Continua, não pare, avance. Olha para mim, os céus não te compara com porco e nem com cão. Os céus falam que você é águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como da águia. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Os jovens até podem cair, mas a destra do Senhor o levanta. A labachúria, levanta a mão. Não existe super-homem, não existe santarrão, existem pessoas que dependem do Senhor. Você não se salva. Ficar frio é uma coisa, mas permanecer um ano sem fazer nada não dá. O banco te mata. O banco também, o que se você não pagar ele mata. Mas as cadeiras matam, gente. Você fala assim: pastor, eu não estou pronto para fazer a obra. Mas quando você vai estar pronto? Sabe por que você não vai casar? Deus não está te dando condição e todas as vezes atrapalha teus sonhos? Porque existe um pecado aí no meio que está atrapalhando. Está na hora de você mudar a estratégia. Não deu certo, faz o que você deveria ter feito e não fez. Ore um tempo, santifica mais. Diga para o seu irmão: Deus não está atrasado, Ele vem na hora certa. Irmão, você tinha um espírito maligno, acusador, Deus tirou e te deu um espírito consolador, o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e meu Pai faremos morada nele e nos manifestaremos a Ele. Você é moradia do Espírito. Quantos é moradia do Espírito? Levanta a tua mão. Você é moradia do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí na sua vida. Ele vai te ajudar, Ele vai arrancar as mazelas, Ele vai arrancar a força do pecado que está sendo quebrada. Toda a escravidão na tua vida é quebrada. Levanta a mão. Deus te dará o gozo, a alegria do Senhor é a tua força. Ele renovará a tua vida de novo. Levanta a mão. Volte a adorar na tua casa. Comece a copiar a xandarabacai. Põe no teu celular louvor. Tira essas coisas do mundo. Arranca em nome de Jesus. Está na hora de ser uma igreja separada, santa. Você é de Cristo. Não envergonhe Ele. Assume teu pecado hoje. Toca nessa ceia assim. Quem não toma também é condenado. Não adianta falar: estou em brecha, eu não vou tocar. É pior também se não tomar.
porque o que pode te redimir é o sangue do Cordeiro, é o pão que desceu do céu. Não existe outro caminho, gente, Ele é Cristo. Não existe. Se a gente se apartar um pouco dele, a gente volta o velho homem, a gente volta a velha mulher. Não se desvie mais. Chega de desviados na igreja. A porta do fundo nem deveria existir, só a porta da frente, porque aqui as pessoas seriam cuidadas. E essa é obrigação de todos, não do pastor somente. É sua. Se você fica flertando com a amiguinha que incentiva você a fazer coisa errada, filha, você é igual a ela, você não é diferente dela. Igual. Tem uns aqui que era pentecostal, nasceu na assembleia, virou tradicional, Renato. Faculdade está matando. Em vez de enriquecer. Eu estou pronto para fazer faculdade. Conhece a Bíblia, irmão? O cara não conhece a Bíblia, mas quer fazer teologia, vai morrer. Cadê o glória agora? Esses desvios ninguém fala, né? Eu falo. Está se desviando. Está frio. Cantava, o céu descia, canta, só a galinha canta. Negou 2 vezes. Negou 3 vezes. Canta aqui, mas amanhã está com a namorada. Tchaca. A igreja está vazia porque a gente não tem mais compaixão do pecador. Você não se importa, você pega teu carrinho e vem. Queria que seu pneu furasse amanhã. Você dá valor. Você acordar às 7 horas da manhã, enfiar a graxa na sua mão e falar: meu Deus, era para ter trazido alguém. Quem te deu esse carro foi Deus, meu filho. Quem te deu essa casa foi Deus. Quem te deu essa roupa foi Deus. Quem te deu essa família foi Deus. Faz alguma coisa, por favor. Não quer fazer aqui, mas vai cuidar de alguém. Vai visitar pessoas que realmente precisam de você. Aleluia. Não se desvie da verdade. Eu disse que nós estamos desviando, não disse que eu estou bem. Quando a gente confessa um erro, a gente está pronto para o refrigério descer. E a Bíblia ainda diz: confessai seus pecados um para os outros, orai para que sejais curados. Está na hora de a gente orar um pelos outros. Quero que você curva a sua cabeça e não se levanta. Fique quietinho e ore, fale seu pecado para Deus. O que tem te roubado dele? Fala: Deus, me ajuda, eu não quero mais isso. Eu não sinto mais tua glória, eu não sinto mais sua presença. A culpa é minha, Senhor, mas eu quero ser sincero. Eu quero ser sincero. Eu tenho me desviado da tua voz. Eu tenho olhado para a circunstância, eu tenho olhado para o vento, estou me afogando. Mas eu estou gritando que nem Pedro: salva-me, Senhor. Pegue nas minhas mãos e me levanta. Começa a orar, gente. Abre a tua boca aí.